Olá, boa noite a todos, o meu nome é André, estás no Águia News e vamos aqui fazer a análise do Midtjylland 1, Benfica 3, jogo referente à terceira pré-eliminatória da Champions. O Benfica ganhou e passou esta eliminatória com um parcial de 7-2, ou seja, 4-1 em Lisboa e 3-1 na Dinamarca. Bom, o Benfica apresentou um 11, que é o 11 que já seria esperado, por acaso não era o 11 que eu esperava que existisse mais algumas alterações. No entanto, o Roger Smith manteve o 11 que tem apresentado nos últimos jogos, apenas com uma alteração, que foi o Chiquinho que entrou para o lugar do lesionado David Neres. Em relação ao jogo, o Benfica entrou de forma cautelosa, portanto os primeiros minutos foram equilibrados, os primeiros 5 minutos, mas a partir daí o Benfica instalou-se no meio campo do Midtjylland e só dava Benfica. Benfica com uma pressão alta, a recuperar bolas, a lançar os extremos em profundidade e os laterais em profundidade e os extremos a aparecerem por vezes em zona interior em situação de remate. Com o Gonçalo Ramos a fazer apoios, a criar ligações com os jogadores do meio campo, gostei muito da dupla Enzo-Gonçalo Ramos, portanto o Enzo e o Gonçalo Ramos já estão a combinar muito bem, já demonstram um bom entendimento. Aliás, o Enzo teve uma oportunidade, mesmo antes, o Enzo marcou aos 23 minutos, mas pouco antes disso teve uma oportunidade, que foi uma associação que ele teve com o Gonçalo Ramos. O Enzo aparece em zona frontal, mas infelizmente não marca. Pouco depois, assistido por Gonçalo Ramos, Enzo marca. Portanto, estou a gostar desta dupla, desta associação entre Enzo Fernandes e Gonçalo Ramos. Mas indo ao jogo, portanto, o Benfica teve o domínio do jogo, da primeira parte, completamente, tirando os últimos 10 minutos, em que de facto o Benfica cedeu um pouco espaço e o Benfica, nos últimos 10 minutos, quis descansar um bocado, portanto fez aquilo que não deve fazer, porque o Benfica é uma equipa grande, uma equipa histórica e uma equipa que nunca deve negar o seu ADN, que é um ADN ofensivo. E quando o Benfica assim o fez, pausou um bocado o ritmo do jogo e o Midtjylland criou duas oportunidades. Uma por Paulinho, que passa por Gilberto, portanto Gilberto é ali comido, e outra onde o Otamendi está adiantado e o Morato fica sozinho. O Evander acaba por ter uma oportunidade, mas remata ao lado, felizmente. Portanto, na primeira o Paulinho na primeira o Paulinho passa por Gilberto, mas o Odisseus faz uma grande defesa, o Odisseus logo que dimos. Na segunda oportunidade do Midtjylland, felizmente o remate foi para fora. Mas, em termos gerais, o Benfica, na primeira parte, fez o suficiente para estar a ganhar por 1-0 e merecia a vitória, porque teve mais oportunidades e teve mais domínio do jogo, mais dinâmica, teve sempre superior em todos os aspectos ao Midtjylland. No entanto, cedemos ali duas oportunidades desnecessárias ao Midtjylland na primeira parte. De curiosidade em relação à primeira parte, o Roger Smith é um treinador muito pacato, mas quando tem que falar, fala. Não sei se vocês repararam, o Gonçalo Ramos leva um amarelo e o Roger Smith fica furioso com o Rafa no lance em que o Rafa perde a bola. Portanto, inclusivamente até parece que gritou, não é? Em direção ao Rafa. E portanto o Roger Smith, quando tem que falar, fala, meus caros. Portanto, a primeira parte acho que foi assim, resumida desta maneira. O Rafa Silva acaba por sair, o Gonçalo Ramos também, e entra Henrique Araújo e Yaremchuk, que também tem feito uma boa associação, principalmente nos jogos pré-época. Henrique Araújo e Yaremchuk têm feito excelentes jogos pré-época, os dois em conjunto. No campeonato, começou agora, os jogos oficiais ainda carece de confirmação. Mas esta dupla, Yaremchuk e Henrique Araújo, também funciona bem. Tal como a dupla Enzo, que por acaso joga no meio campo, mas aparece muito na frente de ataque, mas isso eu já vou fazer uma análise individual ao Enzo. Enzo e Gonçalo Ramos, que aparentemente não seria uma dupla, mas até estão a ser uma dupla, curioso, porque um joga no meio campo e o outro é o ponta de lança, mas o Enzo é um jogador de uma dimensão superlativa. Mas esta dupla, Henrique Araújo e Yaremchuk, também funcionam muito bem, na pré-época, lá está. Henrique Araújo também teve muito bem, mas já vou falar individualmente dos jogadores. E, portanto, estas substituições não foi nenhum castigo ao Rafa Silva, embora o Rafa Silva tenha estado apagado, não foi um castigo, eu não considero um castigo, considero que foi uma poupança do jogador, tal como o Gonçalo Ramos, e também porque o Rafa já tinha um amarelo, não íamos estar sujeitos a levar mais um amarelo e perder um jogador para o play-off, que é importantíssimo, não é? Portanto, a substituição foi por aí. A outra substituição foi o Alexander Bá pelo Gilberto. O Gilberto saiu, entrou o Alexander Bá. O Gilberto saiu completamente escutado. O Gilberto teve ali uma falha no jogo, mas é um jogador que dá tudo. É um jogador que deixa o sangue em campo, deixa o suor em campo. Completamente escutado, saiu o Gilberto aos 79 minutos, entrou o Bá. E o Chiquinho saiu aos 79 minutos, entrou o Diogo Gonçalves, que marcou um grande golo, mas já lá vamos. A segunda parte, portanto, foi uma cópia quase da primeira, portanto,
não houve assim, não há muito a acrescentar em relação à primeira parte, portanto o Benfica dominante, o Midtjylland ia criando uma outra oportunidade, o tipo de jogo que o Benfica apresentou continua a ser o mesmo, embora tivesse havido esta alteração tática do 4-2-3-1 para o 4-4-2, mas as dinâmicas, a postura do Benfica em campo foi a mesma. Portanto, como podemos concluir que com os titulares ou com os suplentes, o Benfica mantém a atitude positiva e a atitude proativa de ir à procura do golo e à procura do jogo e de propor o jogo. Portanto, vamos, se calhar, acelerar um bocado o processo para o vídeo não ficar muito longo e vamos já falar dos golos. Portanto, o primeiro golo eu já falei, foi do Enzo Fernandes aos 23 minutos, assistido por Gonçalo Ramos. Aos 56 minutos, golo de Henrique Araújo, um golo à ponta de lança, uma finalização de cabeça. João Mário cruza um excelente cruzamento, diga-se de passagem, um cruzamento com olhos, cruza e ponta de lança Henrique Araújo marca. Depois, o Midtjylland reduz para 2-1, golo de Sisto pela direita, Chiquinho pressiona com os olhos, quer dizer, o Chiquinho faz uma pressão que eu acho que não é pressão. Portanto, o jogador do Midtjylland cruza, o Morato fecha muito por dentro, quer dizer, o Morato posicionalmente está errado, meus caros, e eu sou o maior defensor do Morato. Quem assiste aos meus vídeos sabe que eu sou o maior defensor do Morato, mas eu tenho que criticar, quando é para criticar. O Morato estava completamente super mal posicionado, estava quase colado ao Otamendi, quer dizer, ele parecia que estava isto sem qualquer ironia, ele parecia que estava a marcar o Otamendi e não a marcar o adversário. Portanto, permitiu que o adversário fizesse um cruzamento à vontade, que um cabeceamento, aliás, à vontade, o cabeceamento vai ao poste e sobra para o Sisto, que marca. Aí também podia haver uma pressão talvez do Florentino, mas essa parte eu não tenho a certeza em termos posicionais, mas acredito que ali também podia ter feito ali alguma pressão o Florentino, mas não me vou arriscar a dizer se ou não, porque tenho que ver melhor o lance, tenho que ver o resumo do jogo. Mas claramente o Morato teve mal, aí eu tenho a certeza, teve mal no posicionamento. Portanto, depois o golo do Diogo Gonçalves aos 88 minutos, portanto, foi um golaço que fez Roger Smith sorrir, um golaço de levantar o estádio. Portanto, este médio Diogo Gonçalves, que brilhou no Famalicão com 7 golos e 6 assistências, que já está no Benfica, já é um jogador de formação do Benfica, mas que voltou ao Benfica, teve um primeiro ano bom, depois teve um segundo ano mau e agora estamos em dúvida se ele vai ficar ou não no plantel, mas ele neste início de terceira época de Benfica, ele demonstrou que quer marcar a sua presença, e marcou a sua presença com um golaço, portanto, um remate a partir do flanco esquerdo, um pouco atrás da entrada da área, um remate cheio de intenção e um grande golo de levantar o estádio. Portanto, parabéns ao Diogo Gonçalves por este grande golo, por este grande momento de magia. Em relação aos melhores encampos, para mim, Enzo Fernandes, mas também uma referência elogiosa ao João Mário. Nós estamos sempre a martelar o João Mário, mas eu tenho que elogiar hoje o João Mário. Gostei do jogo do João Mário, sinceramente gostei. Fez uma assistência, teve em jogo, procurou dinamizar o ataque, portanto eu tenho que elogiar o João Mário hoje. Mas respeito quem não concorda comigo, portanto estamos tranquilos em relação a isso. Enzo Fernandes ao meio do jogo, pelo gol que marcou, pelos equilíbrios que dá à equipa, é um box-to-box, tem uma capacidade enorme de organização, tanto ofensiva como defensivamente, uma boa capacidade de passe médio com grande precisão. Não é um jogador de passos longos, é verdade, mas faz passos médios com grande precisão. Os passos curtos, obviamente, toda a gente acerta, mas um passe médio é preciso ter qualidade. Ele não falha um passe. Tem uma chegada à área impressionante. É difícil pedir mais a um jogador que chegou agora. Portanto, o homem chegou agora, este mês, ou o mês passado, há um pouco mais de 15 dias de Benfica, e já joga desta maneira. Ele já é um mestre do Benfica, é um jogador que está em todo o lado, tanto está na defensiva como está no ataque, tem chegada à área, portanto, um jogador fantástico. E é um jogador que há sempre aquela conversa, o jogador vem da América do Sul, não conhece futebol europeu. Este homem está aqui há meia dúzia de dias e já é um autêntico mestre no Benfica, pauta aos momentos do jogo, aparece em todo o lado, portanto, grande jogo de Enzo Fernandes. E também dá dimensão ao Florentino. O Florentino, ao seu lado, parece um jogador muito melhor até do que o que é. Embora, quer dizer, o Florentino é bom jogador, atenção, mas parece ser melhor com o Enzo ao lado. Portanto, o Enzo defende, ataca, marca golos, quer dizer, 3 jogos oficiais do Enzo, 3 golos. Não podemos pedir mais ao Enzo neste momento, ao Enzo Fernandes. Unidade menos, Rafa, e eu sou aqui um grande defensor de Rafa. Mas, lá está, como também sou um grande defensor de Morato, tive que malhar o Morato, malhar entre aspas, porque o Morato continua a ter todo o meu apoio. Também tenho que falar aqui do Rafa, quer dizer, o Rafa hoje esteve longe daquilo que é capaz. O Rafa é um jogador que todos nós sabemos que é intermitente mesmo dentro do jogo, porque ele é capaz de fazer coisas muito boas e depois estar desaparecido durante alguns minutos, mas ele neste jogo
não apareceu o gênio de Rafa. O Rafa, por exemplo, contra o Aroca, teve apagado em determinadas alturas do jogo, mas marcou golos, expulsou um jogador, porque, quer dizer, teve nos momentos decisivos. Desta vez Rafa não apareceu, e foi bem substituído. E também, uma unidade menos, também o Morato. Acho que o Morato concedeu espaços defensivos, teve mal no posicionamento no golo do Dinamo de Kiev, já tinha estado mal no penalti que concedeu ao Dinamo de Kiev no Estádio da Luz, também foi um penalti sem... Mas isso é em relação a outro jogo. Mas, portanto, nesta dupla jornada europeia, acho que o Morato não esteve assim muito bem. Pelo penalti que fez na Luz, que sem necessidade, e por, mais uma vez, esteve ligado a um golo onde o Marco estava mal posicionado, pronto. Mas, de qualquer forma, é um bom jogador, é jovem e está a cometer os erros necessários para aprender e para vir-se a tornar um jogador de classe mundial. Portanto, basicamente é isto. Vamos aqui ver se acho que não há muito mais a falar, não é? Vou ver aqui se já se sabe o resultado do Dinamo de Kiev. A hora que eu estou a fazer isto, o jogo ainda não acabou. Portanto, o jogo ainda não acabou. Pode-nos, se calhar, o Stuttgart e ao Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev é uma equipa com mais história na Europa. Joga um futebol mais associativo, mas, no entanto, costuma ser freguês do Benfica. Portanto, o Dinamo de Kiev normalmente é um freguês do Benfica. Embora o Stuttgart, ou como é que chama-se esse clube, também é aparentemente um clube de qualidade. Não tanto por aquilo que eu vejo, que eu não costumo assistir aos jogos desta equipa, mas por aquilo que eu leio, parece-me que é um clube que tem alguma qualidade. Ou seja, esta minha opinião é baseada na opinião alheia. Portanto, não sou a pessoa mais indicada para falar desta equipa. Posso falar um pouco do Dinamo de Kiev, conheço razoavelmente. Sei que tem um futebol associativo, que é uma equipa experiente, que costuma ter presenças europeias e costuma ser freguês do Benfica. Portanto, para mim, uma ou outra serão bem-vindas. São tanto um clube como o outro, são clubes que estão acima do Midtjylland, mas, no entanto, estão 2 ou 3 passos também abaixo do Benfica. Portanto, o Benfica tem a obrigação de ganhar, seja qual for o adversário que nos cai no play-off. Também gostaria de fazer aqui uma referência. Não sei se vocês repararam, do 11 da época passada, dos jogadores que nós tínhamos disponíveis da época passada, há muito poucas alterações. Reparem, temos o Enzo e temos o Neres. Todos os outros eram jogadores do Benfica. O Florentino já era jogador do Benfica, estava emprestado, mas era jogador do Benfica. Portanto, vocês estão a ver a diferença que estamos a assistir à atitude dos jogadores. O ano passado o Benfica é completamente apático, praticamente com os mesmos jogadores, e agora os mesmos jogadores conseguem criar um futebol dinâmico, ofensivo, de qualidade. Portanto, a diferença está no treinador também. Não querendo fazer aqui qualquer tipo de hate ao Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus tem momentos bons do Benfica, portanto eu não sou do tipo de pessoa de fazer este tipo de comentário, mas eu estou a ver uma diferença muito grande destes mesmos jogadores com este treinador do que com os treinadores que passaram, tanto com o Veríssimo como com o Jorge Jesus. Quer dizer, estou a gostar destes primeiros tempos de Roger Smith. Vamos aguardar para ver como é que será contra uma equipa da mesma igualha que o Benfica, ou de qualidade superior, para ver como é que o Benfica reage, mas até ao momento, tanto nos jogos de pré-época como nos jogos do campeonato, estou agradado com as exibições que o Benfica tem feito e com os resultados que tem tido. Bom, obrigado por terem assistido ao vídeo. Eu não esqueço-me sempre de dizer, para deixarem gosto, não é? O gosto serve para quê? Serve para o YouTube recomendar o vídeo a mais pessoas, porque se vocês não deixarem gosto, o YouTube não divulga o vídeo acaba por ficar escondido na sombra do YouTube, ninguém vê e o canal não cresce. E se o canal não cresce, eu não consigo trazer conteúdo de qualidade. Portanto, é importante vocês deixarem gosto. Subscrever, também não costumo dizer para subscreverem, porque vocês estão a subscrever para estar sempre a aparecer vídeos meus. Okay? Se vocês gostarem deste tipo de vídeos, subscrevam. Se não gostarem, não subscrevam. Tão simples quanto isso. Mas eu gosto, já, independentemente de gostarem daquilo que eu disse ou não, só pelo facto de vocês estarem a ouvir até aqui, só tenho que deixar gosto, porque vocês estiveram entretidos este tempo todo, não é? Estes 14 minutos. Em relação a subscrever, fica ao vosso critério. E pronto, é isto. Obrigado por terem assistido ao vídeo, boa noite e até amanhã. Fiquem bem.